Olá pessoal, estamos começando agora a aula 2 do nosso curso básico de licitações públicas promovido pela Proativo Educação. Eu espero que tenham gostado da aula 1, ainda temos bastante coisa pela frente, serão 10 aulas, onde nós vamos estar conversando aqui bastante sobre licitações públicas. Hoje nós vamos conversar sobre estrutura governamental. Nessa questão da estrutura governamental, nós vamos ver o seguinte: qual é o sistema de governo do Brasil? O sistema de governo do Brasil é o presidencialismo. O presidencialismo é um presidente eleito em voto secreto e direto para governar por um período inicial de 4 anos, podendo ter uma reeleição, podendo ser reeleito uma única vez. É considerado um dos sistemas mais modernos que existem, um dos sistemas de governo mais modernos que existem. O regime político do Brasil é o regime democrático. É um regime em que todos os cidadãos podem concorrer aos cargos públicos, respeitadas certas exigências legais. Essas exigências são relacionadas normalmente à idade. Por exemplo, para a presidência da República tem que ter pelo menos 35 anos de idade. Assim como são obrigados a votar para compor a estrutura governamental. O voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Ele é facultativo para os menores de 18, para os maiores de 70 e para os analfabetos. São eleitos pelo voto direto presidente, vice-presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, governadores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos. Todos os ocupantes desses cargos públicos são eleitos pelo voto direto e secreto, também para mandatos de 4 anos, com exceção do senador, que alguns senadores são 8 e outros são 4. Os integrantes do Executivo e do Legislativo são eleitos pelo povo e agem em seu nome, ou seja, exercem o mandato em seu nome, eles representam o povo. Existem também aqueles que são indicados. Vamos voltar só um pouquinho para pensar o seguinte: você tem executivo e legislativo com representantes eleitos pelo povo. Você tem judiciário com a estrutura máxima, a Casa Maior, com pessoas indicadas, ou seja, com ministros indicados. Os integrantes de onde? Do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é a última instância do Poder Judiciário, e ele é o guardião da democracia, o guardião da Constituição. Eles têm a obrigação de garantir a Constituição, de garantir a legalidade das leis e dos atos. Nós temos 11 ministros que são indicados pelo presidente da República, são cargos vitalícios. Esses ministros, depois de indicados, eles ficam até que tenham a necessidade da aposentadoria compulsória ou que venham a falecer durante o exercício do cargo. Eles têm essas indicações da presidência, ele indica o ministro e esse ministro tem que passar por uma sabatina. Esse indicado, na realidade, não é nem ministro, ele tem que passar por uma sabatina junto ao Senado, pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para que seja validada essa candidatura. Depois do processo de sabatina, depois da validação, ele passa a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministério Público Federal. O que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal não é um órgão da União, como muita gente pensa. Ele é um organismo público independente, representa os interesses da sociedade e tem autonomia administrativa e financeira. O Ministério Público não está vinculado a nenhum dos 3 poderes, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário. No entanto, em virtude da ideia central de pesos e contrapesos, que é a ideia central da democracia, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, é indicado pelo Presidente da República. E assim como os ministros do Supremo Tribunal, ele tem que passar também por uma sabatina junto ao Senado Federal, para que depois dessa sabatina ele possa ser aceito pelo Senado e conduzido ao cargo. Regras de convivência e controle social. A vida em sociedade só é possível se existirem regras e deveres extensivas a todos os cidadãos. A não existência de regras nos levaria ao caos social. É impossível viver em sociedade sem regras que balizem o comportamento, sem regras que balizem a convivência.
onde cada um exerce a sua vontade sem limites. Então, fica muito complicado. Cabe ao Legislativo a criação de leis e a validação daquelas leis que foram editadas pelo Executivo. O Executivo pode... Não são leis, desculpem. São medidas provisórias que depois serão validadas pelo Legislativo e podem ou não vir a ser transformadas em lei. Mas o Executivo também legisla por meio das medidas provisórias. Essa questão da convivência em sociedade. Imagine que se nós não tivéssemos regras, se realmente fosse tudo pela vontade da pessoa, cada um ter a sua vontade, cada um exercer a sua vontade, e não tivesse limite, não haveria a menor possibilidade de convivência. Tá? É aquela coisa do meu direito começa onde termina o seu direito, tá? ou o contrário. Então, é necessário essa questão das regras. Cabe ao Legislativo trazer para o ordenamento jurídico as regras de convivência e controle social. A Constituição Federal de 88. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Nós saímos de um período de regime militar que durou de 1964 a 1985 e foi um período onde existia um clamor muito forte pela mudança. Houve a necessidade de que uma nova Constituição fosse elaborada para substituir a Constituição de 1967. E essa Constituição trouxe, principalmente no seu artigo 5º, muitos direitos sociais, muitas garantias fundamentais, inclusive como cláusulas pétreas, são cláusulas que não podem ser modificadas. Então, é uma Constituição que realmente iniciou uma mudança política e uma mudança de consciência no Brasil. Tá? Trouxe muita responsabilidade, mas também trouxe muitos direitos que antes não estavam na Constituição. Hoje estão garantidos pela Constituição. É a lei maior. Todas as leis do país estão subordinadas hierarquicamente à Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior, é a lei que regula todo o ordenamento jurídico brasileiro. Definição da estrutura da União. A própria Constituição Federal, em seu artigo 18, define União, Estados e municípios como entidades autônomas. Já os artigos 21 e 22 define as atribuições que são de competência da União ou de competência exclusiva da União. O inciso 28 do artigo 22 define que a União legislará sobre normas gerais de licitações e contratos, ou seja, é competência exclusiva da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos públicos. União Federal. O que é a União Federal? Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e se constitui como Estado democrático de direito. A União representa a vinculação entre todos os entes federados. Vocês pensem o seguinte: estados e municípios são unidos, a Constituição informa que eles e o Distrito Federal compõem um todo, eles são indissolúveis. Esse resultado chama-se União Federal. É um ente que é onde está o presidente da República, onde está o Senado, onde está a Câmara dos Deputados. Queria fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Paulo Aquino, que fez uma correção nessa aula 2 sobre sistema de governo e regime de governo. Nós regravamos a aula, não só por esse motivo, mas por algumas outras falhas que tinha na aula. Pessoal, agradeço muito a vocês. Na próxima aula nós vamos conversar sobre o que é uma licitação.